Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês que eu falei para ela assim, vamos de novo. Vocês lembram da Carmen? Carmen Maria Andrade? É, ela mesmo. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, até mesmo porque nós estamos no mês de julho. Né? Nós estamos no mês de dezembro, mas ele acontece em julho, né, Carmen? Isso. Avós e avós. É uma satisfação estar de volta e conversando sobre esse tema, principalmente agora que a gente está chegando pertinho do Natal, em que a casa do avô e da avó está tão enfeitada, esperando os netos, e aquelas que não estão esperando, ou quem não tem mais o seu avô ou a sua avó, se remete à saudade, aquilo que viveu, né? Claro, julho é o mês dos avós, porque no dia 26 de julho é o dia de São Joaquim e Santana, a festa litúrgica dos pais de Maria, mãe de Jesus. Então, mundialmente é considerado o dia dos avós. E é um papel muito interessante, um papel que nós não escolhemos, ninguém escolheu ser avó. Aliás, e muitos são tomados de surpresa com a notícia de se tornarem avós. Não existe manual de instrução, não existe GPS, não existe bula, fórmula, nada. Nós somos avós no modelo dos avós que nós tivemos, como todos os papéis sociais. Não é? E uma vez que nós somos adjetivados, nós não perdemos mais esse título. Verdade. É verdade. Eu coordenei uma pesquisa uma vez que fizemos em algumas escolas. Começamos a observar, principalmente escola de educação infantil, que tinham salas de aula que eram só os avós que levavam as crianças. E um dia, falando com uma professora, a professora tinha 18 crianças, 18 avós, ela não conhecia os pais. Bom. E aí eu disse, mas vamos conversar então com os avós. E as histórias são engraçadíssimas de como é que eles ficaram sabendo que seriam avós. Alguns colocaram o resultado do exame na frente da xícara do café. E aí os avós diziam, nunca mais me deem recado pela xícara. Outro, o namorado da filha, que sempre ia assistir o futebol com o sogro no domingo, chegou um dia e jogou 2 camisetinhas do time na barriga do avô e disse, sogro, a torcida vai aumentar. E a filha estava esperando gêmeos. e tantas outras situações. E claro, paralelo com aqueles que querem ser avós e não são, porque também com esta redução da natalidade se reduz também essa possibilidade de ser avô, de ser avó. E também com esse deslocamento das famílias, os avós também são subtraídos deles a possibilidade de convivência com os netos, tanto que hoje muitos avós e muitos netos, eles se conhecem mais pela voz do que pelo vulto. Eles fazem as chamadas, eles conversam pelo telefone e por todos os outros meios, menos pessoalmente. E vamos colocar a tecnologia das gerações atuais com as gerações antigas. Vô, que já tem seus 80 anos, e os netos que têm ali 15, 13 anos. Então é longo, é longa a situação. E aí, por vezes, o vô, ele pode até não falar a mesma língua, mas tem uma língua universal para neto e avô. Claro, tem a língua do amor, a língua do afeto. O importante é que os avós e os netos façam coisas que interessem aos dois. E nós podemos achar assim, que as crianças e que os jovens, eles estão num outro paradigma, mas quando eles se encontram, que coisa é interessante olhar as gavetas dos avós, as coisas que os avós têm, o relógio do avô. E o interessante é o seguinte, que o avô e que a avó, eles não estão para educar,
Eles estão para mostrar para o neto que é possível ousar com segurança. Então o avô e a avó, ele nunca vai deixar o neto se machucar, se ferir, e ele deixa mexer nas suas coisas com cuidado, guiado, orientado. É muito interessante. E outra coisa, aquelas crianças que têm problema para comer, quando elas convivem com os avós, muitas dessas situações melhoram. Por quê? Muitas crianças, às vezes, os pais não voltam para casa para almoçar. E o avô e a avó estão ali. Uhum. E aí é muito diferente, porque, por exemplo, o pai ou a mãe diz para a criança: tu precisa comer muitas verduras e muitas frutas. E aí faz aquela montanha de verdura no prato da criança, e bem pouquinha batatinha e um bifezinho bem pequenininho e as outras coisas pouquinho, mas aquela montanha, aquela floresta. Aí, lá pelas tantas, um dia a criança olha o prato do pai, não tem nenhuma folha. Olha o prato da mãe, pouquíssima folha e um monte de batatinha. Mas os avós, eles fazem diferente, porque se o neto tiver que comer uma floresta inteira, o avô come uma floresta com ele. Exato. E a gente aprende muito pelo exemplo, pelo que vê, mais do que pelo que fala, não é? Agora, sentimento de avô. Este é o elemento maravilhoso, porque o avô, ao ver o neto, ele percebe a continuidade da família. A importância de ver a história familiar sendo levada à frente, a possibilidade de, sem precisar falar, ele vê alguma forma de olhar, alguma forma de falar, alguma forma de gesticular do neto, que é uma herança, que não é uma herança só cultural, mas que também é uma herança genética que faz com que o neto materialize aquilo que os avós trazem. Veja, essas festas, agora que vai chegar o Natal, por exemplo, esse fato de arrumar a árvore, decorar, colocar os enfeites, ou são presépios, ou são figuras de Papai Noel, ou é uma toalha de mesa, ou são doces especiais. Todas as pessoas têm uma lembrança de como era o seu Natal com os seus avós. E não precisa ser na casa do avô, na casa da avó, mas na convivência com seus avós. No presentinho que a avó fazia, preparava, dava, ou que o avô, ou aquele prato diferente, ou, enfim, como é que estas relações se dão naqueles momentos especiais. No aniversário, por exemplo. Tem muitos que tiveram o privilégio de passar férias com os avós, ou de ter a possibilidade dos avós viajarem junto com a família. Então, um avô e uma avó, eles são uma biblioteca da história da família. Isso aí. É o que se pode perguntar dos antepassados. Exatamente, porque eles não estão contando porque leram no livro, eles estão contando porque conviveram, porque eles viram, eles interagiram. E também a gente descobre como que era aquela época, através dos relatos deles, das histórias. Exato. E história, a criança muitas vezes aprende com os avós, porque os avós têm mais tempo para contar a história, enquanto que os pais estão trabalhando. E assim, nós sabemos que para qualquer pessoa ter uma personalidade equilibrada, ele precisa conviver com pelo menos 4 gerações. Ele precisa ter um amigo, independente da idade, a pessoa precisa ter um amigo criança, um amiguinho de até 5 anos, um amigo jovem, um adulto e um amigo velho. Para que aquela criança, o jovem, o adulto e o velho que estão conosco tenham interlocutores. Então veja, nada melhor do que um avô
para ser esse amigo que vem contar essas coisas, que vem mostrar, que vem falar da sua profissão e às vezes de algumas profissões que não existem mais. Exatamente, isso mesmo. Mas que os resultados estão aí, nós estamos usufruindo, mas de uma outra forma. Uhum. Mas os pilares, os princípios, os valores se mantêm? Isso é importante, porque numa época em que as pessoas gostam tanto de reclamar da falta do padrão de moralidade, da falta de toda essa conceituação de certo e errado, os avós estão ali para mostrar, por exemplo, coisas que são importantes na história familiar. Eles mostram como eles se construíram. E um detalhe, os avós falam dos seus pais também. Então eles vêm falando de 3, 4, 5 gerações. E hoje, quando eu comecei a estudar os avós, lá passando década de 80 para 90, os avós que participavam dos grupos de estudo, das pesquisas, eles tinham todos mais de 60, 70 anos. Depois, na metade dos anos 90 em diante, começaram a ter 50 anos. No início dos anos 2000, 40. Agora, por exemplo, eu tenho avós na década de 30 anos. O casal de avós mais jovem que eu tenho, ela tem 33 e ele acabou de fazer 35 anos, agora em novembro. Então, vejam só, são papéis diferenciados e às vezes na idade de ser pai ou de ser mãe do neto, hoje. Mas muitos deles têm os seus pais e eles têm os seus avós também. Então a criança está podendo conviver com 4, 5 gerações e a nenhuma dessas gerações deve ser tirada a possibilidade da criança conviver, do jovem conviver. Até mesmo porque o avô também faz parte de uma construção, né? E isso vocês vão ver daqui a pouquinho, no segundo bloco. Até breve. Voltamos então a falar sobre avós e avós com a Carmen Andrade, gerontóloga. E existem muitas histórias de avô e avó. Eu vou te contar as minhas histórias. Das férias. Eu não conhecia meu avô por parte de mãe e não conhecia a minha avó por parte de pai. Mas, quando eu entrava em férias, eu ia para a granja da minha avó, né? E lá eu podia fazer o que eu queria, né? E ali eu me lembro que ela sempre teve um cachorro do lado e um pauzinho, ela sempre, uma bengala. Não era bengala, era tipo assim, para estar. Às vezes eu saía com ela e aí o cachorro, um bastãozinho, porque às vezes ela ficava cutucando alguma coisa para ver se não tinha cobra, né? E ela sempre andou com aquele cajardinho ali, sempre. E do lado do pai, o meu avô, ele me ensinou todos os tipos de jogo de carta, carpeteira, e jogava. Então com ele eu aprendi carta,
Até hoje. Hoje jogo carta, gosto, adoro. Canastra, pife, bisca, trecete, o que for, né? Vem de lá. Então esse é um aprendizado. E são memórias muito fortes que eu tenho. Eu tive um bom relacionamento com eles. A avó, por exemplo, a comida dela, eu acho que talvez venha daí, né? Ela sempre colocava no final do arroz, ali terminava o arroz, ela colocava umas folhinhas de manjerona. E eu adoro manjerona. Sim. Mas vamos seguir então? Falando sobre os avós e avós e seus netos? Veja, quantas receitas nós fazemos hoje, quantos sabores nos vêm da convivência com os avós, né? E como os avós sabem fazer para os netos as coisas que eles gostam. É impressionante as avós como conseguem fazer 3, 4, 5 versões do mesmo prato para agradar os netos. Verdade. A salada de maionese, um que gosta só a batata com a maionese, outra batata com ovo picado, outra batata com... As avós fazem, só as avós e o avô que são capazes de... Quanto avô ensinou neto a dirigir escondido dos pais? Eu conheço um músico que toca na Orquestra de Paris, aqui de Porto Alegre, que a vida inteira, desde pequeno, ele queria tocar piano. E o pai dizia que não, que música não dava comida para ninguém. Essa era a expressão. Só que ele passava as tardes na casa da avó, e a avó tinha um piano em casa. E a avó contratou um professor, e o menino fez o curso completo de piano. E o pai não sabia. Quando ele se formou em administração, fez concurso, foi trabalhar. Nas primeiras férias ele foi visitar um amigo em Paris. Antes de chegar em casa, passaram por um café e tinha um piano. E ele disse para o amigo, vê com o dono se eu posso tocar alguma música. Aí ele falou, aí o dono disse, olha, se ele quiser tocar, toca, mas faz anos que ninguém toca esse piano. E ele começou a tocar e tocou música brasileira. É lógico. Quando ele parou de tocar, ele recebeu um cartão de uma pessoa. Só que ele ficou assim, inebriado, quase 2 horas tocando, e o café foi enchendo, foi um sucesso. Ele recebeu um cartãozinho. Quando chegou em casa, ele foi olhar o cartão, era do regente da orquestra de Paris, com o endereço pedindo para ele que fizesse contato. E aí no outro dia ele fez contato e esse maestro estava procurando alguém que tocasse música brasileira. Ele passou as férias inteiras na orquestra e no último dia ele estava para vir embora, foi se despedir, e eles fizeram uma proposta. E ele aceitou e ficou e nunca mais voltou. E o pai, até hoje, o pai fala que ele vai voltar para o Brasil só depois que ele morreu, porque ele não quer filho músico. Mas os avós... Os avós que deram a condição para ele. Dão a condição para que essas coisas possam florescer e que, de fato, se realizem, né? A questão de dirigir, quanto o avô empresta o carro que o pai não empresta, o avô empresta. Instrumento musical, relógio, equipamentos, quantas coisas são possíveis. Agora, e que ensina também, né? Que sim, exato. Que ensina. Isso é importante para o neto, mas o neto também ensina o avô. Porque o neto, ele faz o avô também recuperar coisas da sua infância. Isso aí. Claro, é importante dizer para os avós que estão nos assistindo que não façam diferença entre os netos e não façam comparação. E não é porque é filho da filha ou porque é filho do filho que ele é diferente, não. Ele é neto sempre. E a gente não compara, procura dar a mesma atenção. Veja, e não é a quantidade de tempo, é como eu uso o tempo que eu estou junto com o meu neto. Qualidade do tempo. Exatamente. Então, assim, é importante que o neto veja que aquelas coisas que eu estou dizendo
eu estou fazendo. Os valores. Se eu vou ao mercado com o meu neto e a pessoa me deu o troco errado, então está na hora de eu, na frente do meu neto, acertar o troco. Eu vou consultar, o médico me receita aqueles remédios, eu chego em casa com a receita, toda a discussão que eu devo fazer acerca daquele tratamento tem que ser feito com o médico no consultório. Eu não vou chegar em casa e por minha conta eu tirar remédios por isso, por aquilo. Não, isso não é educativo. Então, nós temos que recordar exatamente isso. E tem uma coisa fantástica, fantástica do papel avô-neto, é o seguinte, talvez a coisa mais importante. O avô, a avó, eles são os únicos que podem dizer para os netos que o pai e a mãe foram crianças um dia, foram jovens, e que eles chegaram no atual status porque eles passaram pelas mesmas exigências, as mesmas restrições, pela mesma família que os netos estão passando agora. A educação. Exatamente. Então eles não são o que são por acaso, não é acidental. Eles percorreram esse trajeto e aqueles avós foram responsáveis. Eu tenho 2 livros sobre a relação avô-neto. Um é Avô-neto, uma relação de risco e afeto. E o outro é Avô-neto, parceria que dá certo. No Parceria que dá certo, nós contamos histórias de vidas vividas com os avós. Algumas histórias dessas em que os avós foram os adultos responsáveis pelos netos, outras em que os avós se encarregaram muito da construção da vida do neto. Mas, enfim, a parceria avô-neto é sempre fundamental. E tem histórias hilárias, por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul, com os cavalos e cachorros, por exemplo, tinha algumas histórias do avô que só deixava só o neto montar no seu cavalo. Tem. Para não deixar o cavalo viciado, mas o neto podia. Outro avô que só emprestava o seu cachorro para passear, só para o neto passear. Só para o neto passear. Outros não. A questão de emprestar as roupas para determinadas ocasiões, o neto podia tudo e usar tudo. E aí, olha que coisa interessante, criava uma responsabilidade e uma relação de cumplicidade com o neto, também com o cuidado, com a postura, com a forma elegante de ser, que era também a do seu avô. Então, são coisas interessantes. E no outro, esse Parceria que dá certo é olhando o lado dos avós. E a relação de risco e afeto é olhando o lado dos netos. E aí tem um capítulo que é hilário, porque nós pedimos para os netos definirem os seus avós. Então teve um menino que me disse: a avó é a única pessoa que tira a cereja do bolo e dá escondido para a gente sem que as outras pessoas vejam. Boa. O avô é um ser que fica vermelho quando corre, ajudando a gente a ganhar a corrida, ajudando a ganhar a competição. Olha só. Tinha uma menina que fazia balé e ela, quando começava a apresentação, ela chorava. E aí um dia o avô saiu da plateia, subiu no palco e dançou com ela no meio de todas as crianças, porque ele via tanto aquela criança ensaiar em casa, ele sabia todos os passos. E se não soubesse, ele fazia. Aí aquela plateia foi aquele silêncio. E aí, quando terminou, o que a menina fez?
pegou a mão do avô para cumprimentar a plateia. E foi uma coisa assim lindíssima. Tem uma relação avô-neto, é uma relação que transcende qualquer explicação. Isso é fato. E agora que a gente está chegando no Natal, é muito importante, porque o Natal, independente de toda a questão de religiosidade, mas ele remete a sentimentos de fraternidade, esses sentimentos de cumplicidade, esse sentimento de doação, de humanidade, as pessoas ficam mais sensíveis. Então, vamos valorizar também as pessoas de todas as idades. Ninguém, não tem faixa etária mais importante numa família. Todas as faixas etárias são importantes e todas elas têm muito a dar na construção de todos, porque ninguém está com a personalidade formada. Todos estão se formando, todos estão se construindo, todos estão buscando a felicidade, todos estão buscando amor, afeto, carinho, reconhecimento. Então é importante essa época. Com certeza. A importância do neto para o avô é rememorar a sua época de criança. Trazer aquilo que talvez ele tenha guardado por muito tempo, um brinquedo, alguma coisa assim, para entregar para o neto ou a neta e naquele momento brincar com aquilo ou fazer outra coisa. É expectativa, claro. Geração de expectativa. Porque olha que coisa maravilhosa a gente encontrar a caixa dos segredos, a caixa dos brinquedos, o baú do avô, a gaveta do avô, a gaveta da avó. O parquinho, a minha avó tinha um parquinho, não podia tirar dali. A gente podia brincar com o parquinho, mas sempre tinha que estar ali, porque estando ali, ela sabia que nós ia voltar para brincar no parquinho. No parquinho, parquinho. A árvore de Natal, por exemplo. Olha que coisa interessante, independente dessas árvores maravilhosas que se compra pronto e essas árvores de LED e toda essa tecnologia, mas olha que coisa linda fazer enfeites com os netos. Inesquecível. Comer coisas. Por exemplo, eu conheço um menino que a mãe sempre deixa na casa dos avós no sábado de manhã. E ela avisa para a avó, para o avô e para ele: não coma nada no intervalo da manhã, porque eu vou servir o teu prato do almoço. E aí ela vai fazer as coisas. Quando a mãe sai na porta, ele vê que o carro arranca, ele diz: vó, me dá bo. Bo é merengue. E a avó compra um sacão de merengue e dá para ele. Diz: meu filho, por favor, se a tua mãe chegar e tu não almoçar, ela não vai deixar mais tu vir aqui. Pois o menino come o saco inteiro de merengue, a mãe vem e faz uma montanha no prato dele e ele come tudo. Porque é aquela relação de cumplicidade, de afetividade, o gosto de estar. E veja bem, é ousar com segurança. Exatamente. Que só os avós sabem fazer. Estamos chegando no final da nossa entrevista. E qual é a mensagem que tu deixa para os avós, para os netos, que nós estamos em dezembro? Exato. Natal, chegando em um ano novo. Olha, tanto para os avós como para os netos, aproveitem a convivência na forma que der. Se der para ser pessoalmente, aproveite. Se tem que usar os meios virtuais, aproveite. Mas não deixe passar esta possibilidade de se enriquecer pela convivência, pela relação avô-neto. E aproveite nesse momento de Natal e faça como fez Ana e Joaquim, Santana e São Joaquim, os avós de Jesus, que nunca perderam uma oportunidade de conviver com um homem que mudou a história da humanidade. Então, quantos dos nossos netos e dos nossos avós estão mudando a história da nossa família? Quantas possibilidades nós temos de viver amor, viver o carinho, viver o afeto, doação e aprendermos tantas coisas com esta relação. Então, eu desejo que vocês tenham tido um bom ano, que tenham um bom Natal
e que no próximo ano tenham muitas oportunidades de convivência. Um brinde ao Natal e um feliz Ano Novo. Muito obrigado, minha amiga. E a você que está nos assistindo, um Feliz Natal.